representa um dos mais importantes espaços para a realização dos ideais democráticos de uma sociedade. As portas da escola devem estar abertas para todas as crianças, mas a sua missão institucional se realiza quando garante o sucesso escolar, ou seja, quando as crianças permanecem e alcançam os objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa. No Brasil, os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, de 2016, revelam que 55% dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental apresentavam um nível insuficiente em leitura, e 54% deles estavam com um nível insuficiente em matemática. Mais da metade das crianças com pelo menos 3 anos de escolaridade não são alfabetizadas. Não são leitoras de textos ou até mesmo de palavras. E quais as competências que todas as crianças deveriam apresentar para que esta etapa de ensino seja vitoriosa? A Base Nacional Comum Curricular define que a alfabetização deve estar consolidada ao final do segundo ano. O que isto significa? Estudantes alfabetizados leem textos com fluência e são capazes de reconhecer o assunto e o tema do texto ouvido e lido. A casa de Mugim. Mugim, o caramujo, andava devagar, mesmo quando estava com pressa. Os outros bichos viviam caçoando na sua vagareza, mas Mugim nem ligava. Ando devagar porque carrego minha casa nas costas. Quem era o Mugim? Caramujo. O caramujo. Segundo o texto, por que o Mugim andava devagar? Porque carregava a casa dele nas costas. E por que os bichos caçoavam dele? Porque ele andava devagar. Inferem em textos curtos informações implícitas de fácil identificação. Reconhecem as informações explícitas e implícitas do texto, identificando sua finalidade em diferentes gêneros. Materiais escolar: apontador, borracha, caderno, caneta, lápis, papel, régua. Esse texto serve para Qual foi a resposta? listar produtos. Por que não é dar um recado? Porque não é um bilhete. Porque não é um bilhete. Por que não é ensinar um jogo? Porque não é uma instrução. Porque não é uma instrução. E por que não é vender objetos? Porque não tem o preço. A Base Nacional também explicita o nível adequado nas competências de matemática. As crianças, ao final do segundo ano, devem ser capazes de ler, escrever, comparar e ordenar números, resolver e elaborar problemas simples de adição, subtração e multiplicação. Observe abaixo as cédulas que Cláudia tinha na carteira. Olha aqui, ela tinha uma cédula de R$2 e uma cédula de 5. de R$5. 2 com 5? 7. Construir sequências de ordem crescente ou decrescente, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas, estimar, medir e comparar capacidade de massa, resolver situações cotidianas estabelecendo equivalência de valores. Ela trocou essas cédulas por Moedas. de 50 centavos. Quantas moedas ela recebeu nessa troca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coletar e comparar informações de pesquisas por meio de tabelas e gráficos. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de frutas que João vendeu na feira em um dia
De trabalho. Quantas peras ele vendeu? Olha lá no gráfico. R$10. 10 peras. Quantas goiabas ele vendeu? 5. 5. Quantas laranjas ele vendeu? 20. 20. Quantas maçãs ele vendeu? 15. Os resultados da avaliação dos estudantes de 5º ano da Prova Brasil atestam os efeitos desastrosos do fracasso da alfabetização e de outras aprendizagens no início da escolarização. No Brasil, somente 50% das crianças, ao final do 5º ano, apresentam um nível adequado em leitura. Ou seja, apenas metade dos alunos, depois de 5 anos de escolaridade fundamental, conseguem ler e interpretar textos. Em matemática, a situação é ainda mais grave. Somente 39% dos estudantes apresentam nível adequado com relação ao que se espera para esta etapa. Mais uma vez, vamos à pergunta central. O que uma criança deve saber ao final do 5º ano? Para alcançar o nível proficiente em língua portuguesa, a criança deve ser capaz de fazer leituras de texto com temática menos familiar. Como limpar seu banheiro sem produtos químicos? Vaso sanitário. Quem disse que é preciso alvejante para deixar sua privada branquinha e sem manchas? Basta adicionar meia xícara de vinagre e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aplique essa mistura no vaso sanitário, deixe agir por 30 minutos e depois é só esfregar bem. Fazer distinção entre fato e opinião em um texto. O fato é acontecimento que não pode ser mudado. E a opinião do autor é o que ele pensa sobre a história. E a opinião do autor é o que ele pensa sobre a história. E a opinião do personagem é o que ele pensa sobre a história. A gente nunca pode julgar o que acontece dentro dos outros. Fala tua opinião. Além disso, os textos já devem ser mais complexos, com frases mais longas e vocabulário diversificado. Apagão em escala planetária festejará o brilho das estrelas. Pouca gente ouviu falar na poluição luminosa, mas tal coisa existe e é um pesadelo na vida de astrônomo, pois rouba a beleza do céu estrelado. No nível avançado, a criança lê com autonomia. Reciclagem inteligente. Quem não tem aquele aparelho celular antigo, fora de linha, guardado em uma gaveta em casa? E agora, o que fazer com o aparelho ultrapassado? Jogar na lixeira da cozinha não dá. Pensando nessa problemática é que a empresa Regenero, Rio de Janeiro, passou a trabalhar com a reciclagem inteligente. Ou seja, a empresa se preocupa em lidar adequadamente com o lixo eletrônico, reduzindo os danos ao meio ambiente. Consegue estabelecer relações entre textos. Compreende a função de conjunções, preposições, pronomes e advérbios para tornar o texto coeso e coerente. Quando a gente tem 2 textos, quais são as estratégias que a gente faz? Ficha de leitura para comparação. Tem também enumerar o texto, caso precise alguma linha, quando perguntar. E circular palavras-chave. Esse texto, o texto 2 que você leu, Kennedy, que tipo de texto é esse? Informativo. Informativo. Muito bem. Qual a finalidade de um texto informativo? Informar. Informar. Você pode me dizer o tipo de linguagem usada nesse tipo de texto? Formal. Em matemática, no nível proficiente, os estudantes já reconhecem planificação de figuras geométricas. Também são capazes de determinar o total de uma quantia a partir da quantidade de moedas que a compõem, ou vice-versa. Para comprar esse carrinho, o Luan vai precisar de 2 cédulas de R$10, 1 cédula de R$5 e 3 cédulas de R$2. Eu fui multiplicando e depois somando para ver quanto dava em cada opção. E achei o resultado de 36 na B. Convertem medidas de tempo e realizam as 4 operações com números naturais. A primeira tem dizendo 3 caixas com 1000 agulhas.
Aí eu multipliquei 1000 vezes 3, que deu 3000. Aí depois tem dizendo 6 caixas com 100 agulhas. Eu multipliquei 100 vezes 6, que deu 600. Aí na outra tem 4 caixas com 10 agulhas, que dá igual a 40. Aí eu fiz a decomposição do número aqui e deu 3.640. Estudantes no nível avançado são capazes de resolver problemas complexos que envolvem as operações matemáticas. Conseguem realizar operações e resolver problemas com figuras geométricas e medidas de tempo. Explica como foi que você fez essa daí. Aqui tem dizendo, Ayrton anotou 1 minuto. Sabendo que 1 minuto é igual a 60 segundos, eu já deixei aqui anotado no canto. Aí tem dizendo, e pouco mais de 44 segundos. Aí eu somei 60 com 44, que deu 104. Certo. Aí eu cheguei à conclusão da resposta. Para garantir o sucesso da aprendizagem, é preciso conhecer as competências e habilidades necessárias para cada etapa, ou seja, onde cada criança deve chegar. Também é necessário acompanhar este processo, passo a passo, através da avaliação. Uma avaliação bem feita e bem analisada dá um norte para que a sala de aula, a escola e a Secretaria da Educação cumpram a parte que lhes cabe e garantam as realizações educacionais de todas as crianças.